Olá novamente, pessoal. Eu queria agora dar continuidade nesse assunto de mentalidade e instalações prediais, dando um foco mais aqui nos sistemas hidrossanitários. Então, vou conversar aqui um pouquinho mais sobre os principais, novamente, né, sobre os principais sistemas hidrossanitários e vou mostrar um pouco da visão, né, de como se pensava no projeto antes, hoje e o que se espera aí no futuro, tá? Vou começar aqui falando dos sistemas de água fria, tá? Que é o mais primeiro que vem à mente na gente. Então, dentro dos sistemas hidrossanitários, a gente tem o de água fria, água quente, o esgoto e a pluvial. Tá? Lembrando aqui que a gente tinha conversado anteriormente, né, no passado, né, as instalações elas eram vistas como um mal necessário, né, e não como uma estratégia de desempenho e eficiência. Botei essa figurinha aí, que no passado você fazia um sistema com funcionalidades básicas, né, para edificação. Isso, na verdade, ainda tem que fazer e tudo. Mas qual que era a mentalidade quando se entrava para fazer um projeto de água fria no passado? Tá? A gente tinha como premissas, o contexto, né, no passado era que os recursos eram abundantes, né? Então você tem abastecimento contínuo de água, ininterrupto. Isso ainda é um pouco no presente, mas os recursos estão ficando cada vez mais escassos. Mas vamos focar aqui o que passava na cabeça no passado, né? Digo de uma maneira geral das pessoas, é óbvio, né? Além de ser barato, de abundante, era um recurso barato, né? Então as contas de água elas eram um peso, né, no orçamento das pessoas. A vazão ela era desejável e sem problema de pressão, tá? Então as práticas, elas de quem estava projetando, quem estava desenhando, o traçado, né? Eu vou falar aqui em traçado, talvez tenham pessoas, né, profissionais aí de outras áreas, né? Mas quando se faz um projeto de água fria, né, ele tem duas grandes etapas, assim, né? A primeira etapa que a gente chama de traçado é o momento que você vai pensar como que vai ser o caminhamento da água ao longo da edificação, né? Desde quando ela entra na edificação, quais são os sistemas de distribuição dos reservatórios, né? Se vai ser indireto, se vai ser direto, indireto, misto, né? Com recalque ou sem recalque, né? Vai usar bomba ou não. Depois as saídas dos reservatórios, né? Como que a água distribui desde o reservatório até todas as peças, que é o que está nessa figurinha aí, né? Então, esse é um sistema de distribuição que está mostrando, né, a coluna descendo para atender um banheiro de um lado, uma cozinha do outro, tá? Então, isso que é o traçado, né? Porque a outra grande etapa seriam as fases de dimensionamento e detalhamento, né? O momento que vai ajustar aí o tamanho das tubulações. Então, só dando esse contexto aí para quem não é muito da área, no passado, quando se pensava na hora de fazer o traçado, o foco estava em minimização de custos, né? Então, quando você tinha uma orientação, como que eu devo fazer? Eu tenho que gastar o mínimo de cano, o mínimo de material, tá? Eu botei aí para eu não esquecer, né? A mente de paredes hidráulicas, né? Se falava muito assim, na hora de fazer um projeto a gente tem que aproveitar e encostar um banheiro no outro banheiro, um banheiro com uma cozinha, para quê? Né? Isso retratava o quê? Retratava o foco em reduzir custo, tá? É errado reduzir custo? De maneira nenhuma, é bem razoável, né? Mas isso só mostrando a mentalidade, né? Então, nesse momento, não se estava preocupando, né, em ter traçados que fossem propícios ao uso racional da água. O foco ele era gastar menos cano, tá? Isso se reflete, esse pensamento de minimização de custo, ele se reflete um pouco no traçado, ainda falando do traçado, de como se fazia. Tá? Eu já mudei aqui para o presente, mas vamos fechar aqui um raciocínio em relação ao passado ainda. Né? Até essa figura que está à direita aqui, ela mostra sistemas de distribuição de colunas, né, dentro de um edifício. Né? Esse da esquerda aí é a medição coletiva, tá com o MC ali embaixo ali, né? É a maneira, por exemplo, que um edifício no passado se fazia. Você descia colunas prumadas, né? Então você tinha todos os banheiros empilhados um em cima do outro nos pavimentos tipo. Então descia-se uma coluna, né, cortando a edificação de cima e embaixo e entregando água para todos os pavimentos. Então a cozinha do quarto andar, do terceiro, do segundo, do primeiro. Né? Eu vou explicar um pouco, porque talvez não seja claro para todo mundo aí, mas isso é fácil de perceber, né, que se você fechar, por exemplo, essa coluna que está mostrada aqui, deixa eu pegar a ponteirinha aqui de novo, cadê você?
Então, essa coluna aqui, a água sai do reservatório e desce entregando para todos os pavimentos. Então, se eu tiver algum problema de manutenção, eu posso fechar isso aqui e eu acabo fechando todos os pavimentos. Por outro lado, isso gera um problema, né? Então, os edifícios que ainda, né, que foram projetados no passado em cima desse conceito de medição coletiva, eles não têm a possibilidade de medição individual. Conseguem perceber isso aqui nesse traçado? Né? Então, por exemplo, a água que saiu desse reservatório, em um dado momento, eu não sei se ela veio para o quarto pavimento, se ela veio para o terceiro, se ela veio para o segundo, não tem como você rastrear isso daqui. Né? Então, esse tipo de traçado, olha a importância, uma coisa muito simples, não tem tecnologia nenhuma nisso. Né? Então, a maneira que você faz o traçado da água aqui, ele já diz um pouco da sustentabilidade da edificação. Né? Esse tipo de edificação, ela tende a ser menos sustentável. Por quê? Você não tem como saber quem gastou mais aqui nessas colunas de banheiro. Se foi o banheiro do quarto pavimento, se foi do primeiro. Né? Então, aqui em cima pode morar uma família grande, né, com um casal, 3 filhos, cachorro, bebê, né, lavando fralda, gastando muita água, e aqui embaixo mora um casal de velhinho, né, quase nem bebe água direito, e o que acontece? Isso estimula, né, não sei se a palavra estimula, né, mas ele não incentiva, né, o uso racional da água. Infelizmente, o ser humano tem essa tendência, né, se depois essa conta ela vai ser rachada em todos os pavimentos, né, quem mora em edifícios mais antigos sabe como é que paga a água, né? Chega um boleto para o edifício e isso é, no passado, né? É rateado quando você não tem a medição individual, ele é rateado de forma igual pelas unidades da edificação. Então aqui vamos simplificar, se eu tivesse 4 apartamentos aqui, essa conta de água ia ser rateada em 4. Né? Vocês conseguem imaginar que ninguém aqui está estimulado a economizar água, né? Porque se eu gastar um pouquinho, eu vou ratear essa conta com todo mundo. E aí eu vou voltar na mentalidade do passado, e eu estou frisando isso porque isso é muito importante. Tá? Então, assim, no passado, a água era uma coisa barata, né? Hoje ainda é barato, mas era muito mais barato em relação a outras despesas, eu quero dizer, claro, tá? Não é o valor absoluto, mas quando você não tem essa preocupação, né, de que é um recurso muito caro ou muito escasso, isso não fazia muita diferença no passado. Né? Só que com o passar do tempo, isso começou a virar conflito. Né? Então muitos condôminos começaram a entrar em conflito por conta dessa situação. Um perfil de gasto muito maior, um gasta, exagera, esbanja, né? Deixa o chuveiro ligado aí o tempo todo, e o outro condômino ele é mais econômico. Né? Então quando começa a mexer no órgão mais sensível do ser humano, né? Que é o bolso, essa realidade começa a ficar incomodada. O que mudou, né, a mentalidade dos projetos do presente. Né? Então, assim, vamos falar um pouquinho aqui agora do presente de fato. Né? As premissas são que o recurso ele ainda é abundante e não tão barato. Né? E as práticas que foram começadas a ser incorporadas nos projetos de água fria, estou falando aqui de água fria ainda, isso podemos falar assim, dos anos 2000 para cá, né? É um presente não tão presente, mas tem lugares ainda que não se faz isso. O uso dos controles, né? Do controle de medidores individual, tá? E aí é o que mostra, está vendo? Nas 3 figuras aqui ao lado, é uma coisa muito simples, né? É uma mudança de traçado. Então você pode fazer a medição coletiva, que é esse bloco aqui, ou aqui a medição individual. Aqui ela está dividida em 3 possibilidades, para ilustrar, né? A medição individual com os medidores lá no barrilete, que é essa parte aqui embaixo da caixa d'água, né? Para quem talvez não é muito da área. Né? Então, ou seja, a água ela sai do reservatório, aqui você já divide ela em, no caso aqui, 5 medidores, né? Que botou um térreo lá também, 5 medidores, e você tem um caminhamento exclusivo para cada unidade. Então aqui é muito fácil entender que toda a água que vai para cada andar desse aqui pode ser monitorada por um medidor desse daqui. Tá? Então eu vou pegar esse exemplo, a medição no barrilete. Você tem a possibilidade de descer, colocar os medidores lá no térreo e subir, entregando a água para cada unidade. Ou o que é o mais usual hoje, né, que eu tenho visto mais, é o medidor individual nos halls. Né? Então você desce uma coluna central de água na edificação, uma ou mais, né, mas vamos pensar em uma aqui, e aí dentro de cada pavimento no hall você consegue dividir isso para cada unidade. Né? Nesse caso aqui,
nós estamos considerando aqui uma unidade por pavimento, né? Bota um medidor só, mas se fosse um prédio com 4 apartamentos por andar, aqui você dividia para 4 medidores, tá? Para quem talvez não é técnico aí da área, né? Isso vocês conseguem perceber claramente que não precisa de nada muito sofisticado para isso, tá? Basta uma mudança de mentalidade de quem está fazendo o projeto e já fazer o traçado assim. É natural, né? Vocês podem imaginar que nessas 3 possibilidades aqui vai gastar um pouco mais de tubulação, tá? Vai gastar sim um pouco mais de tubulação. Mas a mentalidade, né, como eu falei no passado, era economizar tubo. Então essa aqui era a solução inegociável, né? Eu nem se pensava 2 vezes, já ia fazendo assim, tá? Outras práticas ainda presente, um pouco em tendência, no que diz respeito à vazão necessária, né? Então, os aparelhos hoje, em vez de, por exemplo, uma bacia sanitária, né? Ao invés de você usar a válvula de descarga, você já deixar o dispositivo com uma vazão, né, necessária, suficiente para poder dar a descarga ali, tá? E a gente também, no presente, já se fala um pouco de reuso, né? É verdade, né? O reuso de água de chuva em alguns lugares já é uma realidade, tá? Mas ele ainda está em caráter de opcional, tá? Porque o foco ele ainda está na minimização de custos, tá? A mente ali que eu coloquei, né? Ainda está muito na mente dos projetistas, não só dos projetistas, né? Dos empreendedores, né? Dos donos das edificações, a mente do quanto tempo vai se pagar. Tá? Também não é errado pensar assim, né? É claro, tem que pensar de fato, mas isso ainda é muito preponderante. Então, quando se faz um projeto, por exemplo, se eu estiver cogitando a possibilidade de um reuso de água de chuva, nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente depois, claro, mas assim, se eu cogito fazer a reutilização de água de chuva, a pergunta primeira que vem não é assim, é possível fazer, a pergunta quanto que eu vou gastar com isso? Quanto tempo isso vai se pagar? Né? Eu vou ter que ter um sistema para fazer um pré-filtro, eu vou ter que ter um sistema de bomba para recircular essa água, e aí você faz a conta para ver se isso é viável ou não. Baseado em quê? Baseado no preço da água. Né? Então, como a água ainda é um recurso que ele é um pouco mais barato, né? Esses sistemas eles tendem a ter um tempo de pagamento um pouco um pouco mais estendido. Né? Vocês estão vendo aí nessa ilustração os sistemas de medição de água, como é que eles ficam, né? Então, assim, dentro da edificação tem que se separar agora um espaço para você ter esses medidores individuais, porque ainda assim a conta continua vindo uma única conta, né? Um único boleto para o prédio, vamos colocar assim. E aí, com os medidores individuais, a gente consegue fazer o rateamento proporcional ao consumo de cada unidade. Então, nesse caso aí, vem no boleto do condomínio quanto que a pessoa vai pagar de água referente ao que ela consumiu. Então, vocês percebem que uma atitude dessa, ela já coloca o edifício num outro patamar de sustentabilidade? Ele pega, quando você sabe exatamente o que você vai pagar, a pessoa tende, né, a família tende a usar de maneira mais racional. Né? Aquela torneira que estava aberta, o cara pensa, não, aquilo ali vai impactar diretamente, né, exclusivamente na minha conta. Então, ele vai e fecha a torneira. Mas eu estava falando a respeito de custo, né? A gente já está vendo aí gasto muito mais registro, né? Tubulação e tal, tal. Mas também, por outro lado, os edifícios eles passam a ter, além de ter a sustentabilidade, a gente, né, tem que começar a abrir a mente para isso também, eles passam a ficar mais atrativos no ponto de vista de serem mais comerciais. Né? Então, hoje uma família vai comprar um apartamento e ela está entre a opção de comprar, às vezes, um apartamento que não tenha medição individual e um apartamento que tenha medição individual. Né? Esse custo, apesar de ser maior do que o sistema anterior, pessoal, ele é muito pequeno em relação ao valor total da edificação, tá? Eu não vou me arriscar aqui a falar em porcentagens, né? Mas assim, podem imaginar que é praticamente desprezível, né? Em relação ao preço total da edificação. Por outro lado, a valorização, né, o valor de mercado e a atratividade da edificação aumenta enormemente, tá? São esses aí os medidorzinhos, né? Eles ficam identificados.
Tem aquele sistema, por exemplo, de térreo ou de barrilete, né? Ele é um pouco mais embolado de fazer aí, mas é uma opção também, tá? Só para a gente ilustrar. E também eu estava falando com vocês, né, que não é nenhuma tecnologia de outro planeta, né? É uma coisa simples, é uma mudança de desenho, de traçado, porque esses sistemas ali, olha bem, esse aqui não é um preço muito atualizado, mas só para vocês entenderem, é um medidor barato aí, né? Se fosse fazer um sistema popular aí, a gente tem aí na casa aí menos de R$ 100, ou em torno de R$ 100, um aparelho desse, né? Claro que vai depender do fabricante, da qualidade e tal, mas só para mostrar que não é algo, né, que é inacessível. Tá? Quando a gente começa a projetar o contexto, né, a mentalidade para o futuro, a gente tenta olhar essa perspectiva, né? Recurso escasso ou oneroso, né? E aí isso vai orientar a gente a algumas práticas, né, que a gente imagina aí que vai passar na mente de quem está projetando, né, instalações hidrossanitárias, no caso de água fria aqui no futuro. Tá? Então, se a gente observa esse mapa aí, né, que mostra um balanço hídrico, né, balanço entre a disponibilidade hídrica e a demanda de água, a gente vê que tem regiões no país que a gente está caminhando para situação crítica, né? Seja por escassez de água, seja por excesso de demanda, mas isso é uma realidade, né, que é notória, que o recurso hídrico está ficando cada vez mais difícil, né, não só pela falta de recurso hídrico, mas às vezes pelas dificuldades de tratamento, pela qualidade, né, do recurso hídrico. Hoje as companhias de saneamento, né, têm que empenhar um esforço maior aí em tratar a água, certo? Outros dados, né, vou ter aqui só para a gente ilustrar, né, o índice de perdas no Brasil ele é muito grande, né, isso também ajuda a tornar o recurso, né, um pouco mais oneroso. E em cima dessa perspectiva, né, ou dessa realidade aí que a gente é, pensa para o futuro, né, essas práticas vão começar a ter que ser mais imperativas nos projetos, na mente de quem está projetando. Então, aquele controle de consumo de água, né, que eu tinha falado no presente que hoje existe, né, nós temos algumas peças economizadoras, né, mas isso vai passar a ser uma prática mais mandatória, né? Então, os dispositivos, né, que consomem água vão precisar de, né, vir agora com essa restrição. Por exemplo, as bacias sanitárias com caixa acoplada, ela tem um acionamento, né? Você tem a opção de você clicar para dar descarga mais curta ou mais longa, conforme a necessidade. Né? A gente observa que até o site dos fabricantes, né, por exemplo, esse daí, né, já tem um setor ali, né, um campo ali, economizadores, né, onde você consegue ver sistemas que economizam o uso de água dentro da edificação, né, o uso de válvulas, por exemplo, com sensores, né, seja as torneiras. No presente a gente vê isso em área comercial, né, mas quem sabe dentro das edificações mesmo, né, no âmbito residencial, não só o caso de mictório, né, mas as torneiras também passarem a ter economizadores, né, ou uso de temporizadores, né, para você clicar. Tudo isso faz parte de sustentabilidade, né, dentro do contexto aí de água fria. Tá? Existem alguns artigos, literatura é fácil a gente encontrar agora uma tendência de aumento de pesquisa, né? Por exemplo, esse artigo aí, avaliação do impacto da substituição de equipamentos hidrossanitários convencionais por equipamentos economizadores do consumo de água, né? Vai mostrando aí uma tendência da necessidade e da importância do uso desse tipo de economizadores. Então, um projeto hidrossanitário antes, no passado, que vinha só, né, tem que atender né, colocar o cano ali na parede, agora a gente tem que começar a especificar, né, sugerir, orientar o uso desse tipo de equipamento também. Tá? No futuro também a questão, nos aspectos de manutenção da qualidade da água e viabilidade técnica operacional disso, tende a melhorar, né? Então aquela questão que eu comentei no presente, em que hoje a gente fica analisando o custo de um sistema desse de sustentabilidade, né, se é viável ou não economicamente, ou tem disponibilidade técnica para fazer, né, viabilidade técnica para isso, isso tende a se resolver. Hoje em dia tem alguns kits, né, tem um exemplo aqui, por exemplo, essa aqui é uma estação
compacta, né, de tratamento de águas cinzas. Então, antes de você ter que fazer tanques, sistemas personalizados, né, para tratamento de águas cinzas, né, já está começando a ter disponibilidade aí comercialmente desses elementos. Então, isso ajuda a tornar a viabilidade técnica dos equipamentos. Tá? Lá, estação de tratamento de águas cinzas com uma vazão de 100 litros por hora, né, para tratar águas cinzas, chuveiro, lavatório, né? Então você já vem com esse módulo aí compacto com todos os elementos. Tá? Por exemplo, no caso de tratamento de reaproveitamento de água de chuva, de telhado, já é disponível, né? A questão aqui não é o valor, né? Mas a gente vê que já tem kits prontos, né? Com tudo que é necessário para facilitar, né? Não ter necessidade de fazer muitos elementos personalizados. A gente pode encontrar também hoje disponível no mercado aí, ó, reservatórios de água de chuva com os equipamentos, né? Então já vem um tanque, você observa ali que já tem, ó, o sistema de bomba, a chave de boia, a entrada de água de chuva, essa caixa para poder fazer esse filtro eco aí, né? Para separar os detritos e todo o kit, né? Completo, ajudando a viabilizar os projetos. Então às vezes a gente está achando que né, presta bem atenção nisso aqui, mas às vezes a gente está achando que tem que fazer muito detalhamento, né, para estabelecer um projeto. Você pode muito bem, lembra da conversa do traçado que eu estava falando? Eu costumo falar na sala aqui, né? Por exemplo, se você aprende a fazer um projeto de água fria, convencional, você aprende a fazer um projeto de pluvial, né, para conduzir a água de chuva. Qual a diferença de você integrar eles, né? Por exemplo, por que eu não posso fazer então em ter um projeto de água fria do mesmo que tenha potável, eu tenho a não potável. Qual é a diferença? Eu vou ter que ter um sistema para segurar essa água da chuva e um outro reservatório separado para conduzir essa água que não é potável para onde pode fazer o uso dela. Né? Isso impacta em quem? Você ter traçados separados. Né? Eventualmente você vai ter uma tubulação de água fria que pode conduzir lá para o banho e para o lavatório, e a tubulação da sua descarga ser uma água não potável. Percebe? É uma questão de traçado, de você pegar e orientar a água para onde ela deve ir. E aí essas caixas pretas no passado que eram um pouco complicadas, né, você pode pegar e ter um sistema compacto, pronto, desses que eu acabei de mostrar, para poder, né, propor uma sustentabilidade dentro do contexto de água fria. Tá? Outra mentalidade do futuro, né, outra prática que vai para o futuro é o aspecto de pegada ambiental. Né? Então as edificações agora elas têm também os aspectos de certificação, a gente tentar reduzir o impacto global aí da edificação. Tá? Dentro do contexto dos projetos hidrossanitários de água quente, né, a mentalidade do passado e as premissas eram que a água e a energia eram fartas e baratas, né, também tinha a mentalidade de minimização de custo, então muitas vezes não se investia num sistema mais caro, né, pensando também naquele raciocínio do custo-benefício. Né? Então, por exemplo, a prática do uso do chuveiro convencional, aí, o aquecimento é usado a implantação mais barata possível, não pelo o tipo do chuveiro, né? Mas você não gastava, não fazia um sistema de rede de água quente, muitas vezes nem se fazia essa tubulação de água quente, tá? Especialmente quem mora aí em regiões quentes, né, no Nordeste, a gente aqui na região também de Colatina, não é muito comum você fazer um projeto de água quente para uma edificação, porque a gente vive, né, numa região de calor. Então o chuveiro tradicional elétrico ele resolve, né? Você não vai despender, né, projeto nem tubulação para isso, tá? Mas a tendência agora, né, meio presente aqui agora, a energia, a água ainda é farta, mas a energia já não é tão farta e um pouco mais onerosa, né? Então, à medida que a energia começou a ter, né, passamos por alguns episódios aí no passado de apagão e tal, né? E o custo da energia, as pessoas começam a despertar dentro da mentalidade deles e das práticas, né, que você pode usar o aquecimento solar como uma fonte alternativa de energia, tá? Mas ainda esse daí é baseado globalmente, né, no custo energético, né? E esses sistemas ele traz essa sustentabilidade do ponto de vista energético, mas da maneira tradicional, né? Ele tem alguns prós e contras, né? Os contras aqui, por exemplo, é o uso, quando não se faz um projeto
que prevê a circulação do sistema de água quente, né? Você tem aquele problema de você abrir, no caso do chuveiro, né? Você tem um misturador, você abre a parte fria, a parte quente, e aí a parte quente ela demora um tempo para chegar, né? Até que a tubulação se aqueça novamente depois de um intervalo de uso, né? Então você economiza na energia, mas você aceita, né? No presente a gente aceita isso ainda porque a premissa de água é farta, né? Então, só que isso tende a ser um problema, né? Porque você está desperdiçando a água ali, o recurso, o valor dela, até que ela se aqueça, tá? E continuando nesse exemplo do chuveiro quente, né, que você usa o misturador frio e quente para resolver, por exemplo, né, que já vai orientando um pouco a mentalidade do futuro, né, é que considerar, né, as premissas de que a água e a energia não são fartas e também onerosas, tá? Além do impacto ambiental das fontes que você utiliza, né, seja de água ou seja de energia. Então isso orienta práticas que o aquecimento usado ele passa a ser o mais barato globalmente, só que baseado agora no custo energético. Tem prós e contras, claro, né? Mas a gente se pergunta, né, se a água já está em questão, né, nessa mentalidade de futuro. Por exemplo, esse chuveiro aí é um tipo de chuveiro chamado híbrido, né? Então, se você tem um sistema de aquecimento solar, uma rede de água quente, você pode utilizar esse tipo de chuveiro, porque ele tem um sensor de temperatura ali, e aí no momento em que você abre o chuveiro e está vindo a água que não está quente, ele aciona a rede elétrica, e a rede elétrica vai entregando a água quente. À medida que a água da tubulação vai, né, se normalizando na temperatura, ele vai desarmando a parte elétrica, ou seja, ele tenta, né, isso é um exemplo, né, eu coloquei isso para ilustrar, é um dispositivo, né, que tenta equilibrar aí o uso racional tanto da energia quanto da água.